nosso coração, de forma que nós possamos experimentar o sobrenatural do Senhor na nossa vida todos os dias, ó Deus, e não termos medo do amanhã em todos os sentidos, seja na área financeira, seja na área do trabalho, seja na área de família, de casamento. Nós queremos experimentar o sobrenatural do Senhor em todo o tempo. O natural é para qualquer um, mas a tua igreja e o teu povo foi chamado para viver no sobrenatural. Então visite-nos nessa noite, mas fale-nos, incomode-nos. Tire aquilo, Pai, que esteja atrapalhando o culto, atrapalhando de ouvir a Tua palavra. Às vezes é o relógio, às vezes é o celular, às vezes é o desejo que a gente fica incomodado de querer ir embora. Que o Senhor tire isso do nosso coração, às vezes pensamos em tanta coisa. Que seja um tempo aqui, ó Deus, um tempo de louvor e adoração. Nós viemos aqui para cultuar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse mês de julho eu quero começar a pensar com você sobre esse... Eu mudei um pouquinho o nome, se chama assim, falsas notícias sobre a igreja. O que Deus quer que realmente você saiba sobre a igreja. Você já ouviu esse termo chamado fake news? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Você sabe que fake news vem do inglês, significa notícias falsas, ok? Então, estava pensando lá em casa, eu falei assim, realmente tem muitas notícias falsas sobre a igreja. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso, como é que a gente pode tratar sobre essa situação. Por exemplo, se não me engano, foi essa semana mesmo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele determinou, foi essa semana, determinou que o Facebook saísse do ar, porque espalharam a notícia falsa de um menino que morreu de 14 anos. Pegaram aquele menino, mostraram a foto dele, com a arma na mão, não foi nada daquilo, morava numa favela, e depois estavam falando que ele foi acusado de estar envolvido com drogas. A justiça proibiu que pudesse soltar notícias como essa, chamadas fake news. O menino não tinha nada a ver com isso. Espalhou nas redes sociais inteiras, várias gente achando que a culpa era daquele menino estar envolvido com criminalidade ou droga. Se você perceber um pouco mais, o que aconteceu com esse menino foi justamente isso. Recentemente, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que o ministro Fux, ele determinou, mandou um memorando com respeito a Facebook e Google para evitar a proliferação de falsas notícias no período eleitoral. Às vezes você votou em um determinado cara porque você acreditou nele, ou não votou em fulano A ou B, por quê? Falsa notícia. Falsa notícia. Às vezes poderíamos estar vivendo um tempo de governo diferente, por quê? Por causa de fake news, por causa de falsas notícias. E nós sofremos isso no nosso país com essas coisas como um todo. Esses tipos de notícia, eles são encontradas, essas falsas notícias, essas invenções todas, são encontradas na mídia como um todo, em todos os meios como um todo. Eu sei que de vez em quando você já recebeu no WhatsApp, porque eu já vi isso, um monte de gente soltando notícia, está soltando emprego na cidade, está vindo aqui uma empresa para a cidade, aí alguém vai lá, né, e fala assim, já viu o Glasner falando isso? Gente, isso é mentira, não tem nada disso aqui não. Soltaram essa notícia, todo mundo com alarde, todo mundo correndo atrás. É muito ruim, a gente sofre muito com essas coisas, né? E aí, tem muitas dessas falsas notícias sobre o que é a igreja de Jesus, de fato e de verdade, né? Mas essas notícias falsas, meus amigos, elas não são do século 21. Essas coisas sempre aconteceram ao longo da história, em vários episódios, e trouxeram grandes tragédias ao longo da história como um todo. Quem não se lembra, quando você abre a sua Bíblia, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os anciãos da cidade se reúnem em Jerusalém, e eles tomam uma decisão, eles chamam os soldados, eles pagam os soldados, eles falam assim, vocês vão espalhar a notícia de que Jesus não ressuscitou. Pagaram os soldados e eles soltaram espalhando a notícia de que Jesus realmente não havia ressuscitado dos mortos. Isso é muito antigo em relação à história, né? Eles disseram que os discípulos no fundo vieram roubar, à noite, vieram roubar o corpo de Jesus. Aí você tem um problema, né? Como é que eles viram se eles estavam dormindo? Se eles estavam acordados, por que eles não prenderam? Então só entra um monte de confusão, né? Não, mas espalharam essa notícia, inclusive pagaram para fazer notícias como essas. E o que acabou essas falsas notícias foi porque a verdade prevaleceu. Quando a verdade prevalece, as mentiras vão embora, as falsas notícias vão embora.
Eu poderia falar assim, se você entrar na internet, tem um monte de coisas sobre essas e tudo mais. E a única resposta que eu creio para tudo isso, de fato, está na verdade do nosso Senhor, na verdade da palavra de Deus, e principalmente, aí que eu quero pensar com você, a verdade sobre a igreja do Senhor Jesus. Porque, infelizmente, a gente conversa com um, conversa com o outro, pessoas que estão decepcionadas com a igreja, têm seus motivos, mas muitas delas, às vezes, nem entendem o que é a igreja. Elas não sabem direito o que é a igreja. Elas tiveram problemas, elas falam mal, elas criticam, e eu estou falando de gente até de dentro da igreja, porque às vezes não sabe direito o que é a igreja. Não conhece a igreja, às vezes, do Senhor Jesus, na verdade. E essas falsas notícias, meus amigos, elas trazem prejuízos, principalmente com respeito à igreja, porque se a igreja ela é a coluna e o sustentáculo da verdade, o que vai acontecer? Ela tem a responsabilidade de pregar a verdade e defender a verdade. Ela tem a responsabilidade de defender as Escrituras e viver pelas Escrituras. Se ela recebe uma falsa notícia como essa, ela perde autoridade frente à sociedade, frente ao mundo. Por isso que é muito sério todas essas questões. Eu espero nesse tempo que a gente estiver conversando em julho sobre esse assunto, que eu e você possamos entender qual que é de fato a igreja que Deus quer. Qual é de fato a igreja que está nas Escrituras, que nós precisamos saber para a gente poder viver e ser essa igreja. A igreja, a sociedade vai sofrer, as pessoas vão sofrer com isso, porque se elas recebem uma falsa notícia de que a igreja não é aquilo que deveria ser, elas vão buscar em outros recursos, Gleick. Elas vão buscar no espiritismo, elas vão buscar no ateísmo, elas vão buscar na ciência, elas vão buscar em outros recursos para resolver os conflitos da vida dela. Então, meus irmãos, é muito sério essa questão. Eu quero pensar com você sobre isso, eu quero pensar começando numa igreja complicada, a igreja de Corinto. Eu convido você a ler comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3. Todo esse texto, ele é muito curtinho. Eu vou ler o versículo 1, e você leia o 2, e assim eu encerro com 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero pensar com você, que a gente saiba qual que é a igreja que de fato que Deus quer que nós sejamos, para acabar com essas falsas notícias, que esse texto vai nos ensinar, é que Deus, em primeiro lugar, Ele separa, Ele comissiona, Ele chama, Ele prepara, Ele equipa homens para cuidar e pastorear dessa igreja. É o versículo 1, está aí, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e é o irmão Sóstenes. Paulo, ele não faz como hoje muita gente faz, se auto-intitula apóstolo, carimba-se a si mesmo e se auto-batiza, dizendo que é apóstolo, ou se auto-comissiona perante a igreja para dizer que é apóstolo, porque isso é moda hoje, né, meus irmãos? Eu brinco com a minha turma da minha sala de escola dominical, eu não quero ser apóstolo, sabe? Eu não quero ser nem mais Messias, eu quero ser um querubim, entendeu? Esse negócio de Messias já passou, apóstolo já está por fora. Eu quero ser querubim, está entendendo? Então, por que tem essas coisas? Paulo não é assim. Paulo, ele sabe que o que conferia a sua autoridade perante a igreja, perante o mundo, é porque ele foi chamado, ele foi comissionado, foi dado a ele diretamente das mãos de Jesus, ele recebeu das mãos de Jesus, da mão assim, ó, estou chamando você como meu apóstolo, para você cuidar da minha igreja, para você cuidar do meu rebanho, para você cuidar daqueles que eu morri por eles. É o apóstolo Paulo, recebe das mãos do Senhor Jesus. É interessante nós pensarmos, meu irmão, que Deus, no seu cuidado para com a sua igreja, para mostrar a sua vontade para com a sua igreja, Ele comissiona alguns, Ele separa alguns, Ele chama alguns para isso. Paulo, ele entendeu que a vontade de Deus sobre a sua vida
é para ser enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Esse é o significado da palavra apóstolo. Ele foi enviado de Jesus Cristo. Ele tem uma mensagem que ele recebeu de Jesus, um comissionamento de Jesus, uma responsabilidade direta de Jesus Cristo para cuidar da igreja, para estimular a igreja, para falar a igreja, para cercar a igreja, para cuidar, exortar essa igreja, para que essa igreja seja conforme Deus está querendo. A igreja de Corinto foi uma igreja que o apóstolo Paulo plantou na cidade de Corinto, e ele permaneceu naquela cidade praticamente quase 2 anos, um bom tempo ali naquela cidade. Se você depois pegar em Atos 18, você vai entender um pouquinho como é que tudo começou. Paulo, ele tinha deixado a Macedônia, sua vida estava correndo perigo, e ele vai para a cidade de Atenas, depois que ele prega aos atenienses, poucas pessoas se convertem. Paulo continua na sua caminhada, não é como, muita gente fala assim, Paulo errou no processo de Atenas, porque pouca gente se converteu. Paulo não esquentava a cabeça com isso, Solim. Ele sabia que tinha uns ali que Deus chamou, ele foi embora, e foi para Corinto, cumprindo o chamado dele para pregar o evangelho, para começar nos grandes centros. E ali Paulo foi viver com Áquila e Priscila, eles eram construtores de tenda, Paulo se aproxima deles, e Paulo chega na cidade de Corinto, ele prega numa sinagoga com grande êxodo. Depois, quando Timóteo e Silas, eles chegam na Macedônia, Paulo os deixa, o trabalho deles, e vai se envolver com o trabalho de plantar uma igreja na cidade de Corinto. Paulo, diante daqueles judeus muito hostis, ele sai e vai pregar o evangelho naquela cidade. Ali ele prega o evangelho, e um homem da cidade chamado Crispo se converte. Ele era um homem principal da sinagoga, ele e toda a sua casa, e Paulo continuou insistindo com a mensagem do evangelho na cidade de Corinto. Naquela noite, depois que Crispo se converte, naquele mesmo dia, Paulo recebe uma visão do Senhor Jesus e diz: não temas, Paulo, não temas, porque eu tenho muita gente nessa cidade aqui. A cidade de Corinto tinha naquele tempo 500.000 pessoas, era como um dos grandes centros urbanos hoje. E Deus falou com ele assim: Paulo, continue pregando o evangelho, porque eu tenho os meus aí, não arrede, continue ali. E aí então Paulo permaneceu nesse período de quase 2 anos naquela cidade. E aí ele, depois que ele completou a sua tarefa na cidade de Corinto, ele volta para a Síria, especialmente na cidade de Éfeso, e depois de 3 anos que Paulo está ali, ele plantou praticamente a igreja no ano 52, no ano 55, depois de 3 anos, ele recebe informações de como estão os crentes na cidade de Corinto, que ele havia plantado uma igreja, e ele recebe a informação de que a igreja não andava bem, que aqueles crentes que ouviram a mensagem do evangelho, a coisa não estava boa naquela igreja. A igreja de Corinto, ela era conhecida, depois você vai ler, se você ler Corinto, conhecida pela quantidade de dons que tinha. Era uma igreja que tinha muitos dons, as pessoas tinham muitos dons espirituais, principalmente eles enfatizavam dons de sabedoria, e dons espetaculares, tinha a ver com dom de línguas e tudo mais. E aí Paulo recebe a informação dizendo que a igreja não estava muito bem, que estava cheio de problemas. Então Paulo, ele resolve escrever uma carta, que é a carta que você tem na sua mão, que é 1 Coríntios. Ele recebe a informação de que havia problemas, por exemplo, na igreja de ordem moral, Marquinhos. Havia problemas na igreja de ordem doutrinária, questões sérias. Havia problemas na igreja de ordem litúrgica. O culto na igreja de Corinto era uma bagunça. Na verdade, não havia templos como esse. O que havia era uma casa de uma pessoa rica, que ela acolhia as pessoas, mas era uma casa que cabia na faixa de 100 pessoas. É como se fossem as nossas igrejas. Era uma casa de uma pessoa mais rica, que acolhia todo mundo, e de vez em quando tinha alguns problemas, porque os pobres estavam ali, e aí a igreja, os crentes de Corinto, às vezes negavam compartilhar o que eles tinham até com os mais pobres. Uma igreja está vivendo essa realidade, e Paulo fica sabendo disso tudo. Paulo fica sabendo que o culto é uma bagunça, que havia divisões na igreja, que havia frouxidão na disciplina. Alguém tem um caso de um incesto, com a madrasta, e ninguém faz nada. Paulo fala: é uma vergonha que é no meio de vocês. Havia entre eles irmãos processando irmãos no tribunal comum, em vez de eles tratarem entre eles.
Havia imoralidade tremenda ali na cidade de Corinto. Quando você lê 1 Coríntios 6, que ele vai tratar de questões da homossexualidade e tudo mais, havia questões relacionadas com a questão do casamento, né? Por causa da influência dos gregos, do pensamento dos gregos, os crentes se converteram, mas eles estavam com dificuldades de lidar com a questão do sexo, com a questão do casamento. Isso estava gerando problema nas famílias, na igreja de Corinto. Havia entre eles fracos e fortes que estavam se dividindo por causa de comida sacrificada a ídolos. Paulo tem que tratar de tudo isso. Havia problemas com respeito à ressurreição de Jesus, questões sérias, doutrinárias, questões de heresias com respeito à ressurreição de Jesus. Quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai ter que tratar sobre isso. E tudo isso, meus irmãos, refletia no culto, quando eles se juntavam para adorar a Deus, na liturgia deles. Então Paulo, ele escreve essa igreja para restaurar a unidade da igreja, para restaurar a comunhão da igreja, para de fato responder às questões práticas, corrigir as irregularidades, exortar os irmãos na conduta. Então Paulo escreve a sua primeira carta que nós conhecemos, uma ilustração da estimativa de Paulo, que Paulo dava uma importância muito grande àquele trabalho ali. E Paulo tinha um motivo. Porque perceba, Paulo ele começou a pregar o evangelho, ele começava nas cidades, nos grandes centros urbanos. Então ele vai na cidade de Corinto, era muito importante, porque alcançando as grandes cidades, alcançaria as cidades em volta. Então Paulo ele prega nos grandes centros urbanos, tanto que quando ele escreve em Romanos, ele fala, não tem lugar mais para pregar. Por quê? Porque ele já havia alcançado os grandes centros urbanos. É um ledo engano nosso a gente achar que a igreja começou num contexto rural. A igreja começou nos grandes centros urbanos, enfrentando os mesmos problemas que eu e você enfrentamos hoje. Mesma coisa. Então Paulo, ele tinha uma estima muito grande, porque sabia da importância daquela igreja naquela cidade e para alcançar também as outras cidades. É por isso que Paulo está ali olhando, cercando, exortando aqueles irmãos naquela igreja a qual ele plantou, porque ele queria que aquela igreja pudesse cumprir o chamado que Deus deixou para eles ali. Mas boa parte do que a igreja estava passando, por incrível que pareça, era por causa da própria cidade. Era do local onde eles estavam. Era por causa da influência da cultura sobre a igreja. Meus irmãos, a gente não pode fechar os olhos para isso. Toda igreja, ela sofre o peso da cultura em cima dela, para mudar muitas vezes, principalmente a mensagem do evangelho. Então, aquela igreja naquela cidade estava sofrendo por causa da própria cidade. Se você der uma olhadinha, por exemplo, na cidade de Corinto, ela pertencia à Grécia. E a cidade de Corinto, a localização dela era fantástica. Tinha vários atrativos por causa da localização dela. Era um grande centro comercial, um dos maiores do mundo antigo. Havia ali portos que exportavam, tudo tinha que passar por Corinto para ir para o mundo afora. Era uma cidade muito importante em termos de comércio para todos os lados, a cidade de Corinto. Não é difícil a gente poder imaginar que nesse centro comercial, o tráfico de pessoas que cruzavam naquela cidade, pessoas vindo de todos os lugares para tratar de comércio, para tratar de questões relativas a finanças, questões relativas à empresa e tudo mais. Se você ficasse muito tempo em Corinto, alguns diziam que em Corinto é como se fosse mais ou menos São Paulo. Você conhece todas as pessoas do mundo. Sabia que para você viajar, para você conhecer culturas do mundo, você não precisa sair nem do Brasil. É só você ir em São Paulo. Gente, o nosso país, São Paulo, tem mais de 1 milhão de japoneses. Tem uma cultura espanhola aqui. Tem gente do mundo inteiro, né, Bruno, naquele lugar. Não é? Você não precisa nem sair daqui. Corinto era uma cidade mais ou menos assim. Então, para aumentar os visitantes, né, de Corinto, por incrível que pareça, havia na cidade de Corinto jogos. Era melhor e era a segunda em termos olímpicos do que, na verdade, na Grécia. Então, era uma cidade muito rica e muito populosa. Mas preste atenção no negócio. Cidades assim
elas são grandes centros urbanos, como nós conhecemos, elas vão mudando e as questões de vida, de família, são altamente atingidas. Porque a cidade de Corinto, ela tinha uma reputação, tinha uma outra cara. Ela tinha uma reputação da sua prosperidade material, mas era também sinônimo de pecado e de imoralidade. A palavra corintianizar, que virou um verbo, que não tem nada a ver com aquele timinho lá de São Paulo, não é verdade? A palavra corintianizar significava viver como um bêbado. Viver de forma, ser alguém corrupto moralmente. Era isso que significava a palavra corintianizar. Quando alguém falava assim, via alguém bêbado, falava assim, você parece com os caras de Corinto. Quando via alguém vivendo de forma corrupta e imoral, você é igualzinho os caras de Corinto. Você é de lá, por acaso? Então, a palavra Corinto era sinônimo de corrupção naquele tempo. E na antiguidade havia esse mal da cidade de Corinto, que as pessoas conheciam que era de Corinto por causa do seu estilo de vida imoral, por causa da sua vida promíscua. Na cidade de Corinto havia questão religiosa muito pesada. Havia ali o templo da deusa Afrodite, que patrocinava as imoralidades e tudo mais, os cultos de prostitutas e tudo mais. Quer ver, é muito fácil a gente pensar, se você for nas cidades que são portuárias, a prostituição corre solta. Corre solta a prostituição. Em cidades que tem porto, corre muito solta. E por incrível que pareça, por causa da deusa Afrodite, tinha na cidade mais de 1000 sacerdotisas, que elas vinham para satisfazer as imoralidades sexuais daquela cidade. Então, meus irmãos, tudo isso influenciou direto na vida como os crentes viviam e como os crentes se comportavam. Estava influenciando a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Além disso, havia outros pecados ali, uma busca pela riqueza, uma busca pelo luxo e tudo mais, alcoolismo, corrupção, imundície, era assim que tinha na cidade de Corinto. Tudo isso exercia um peso sobre os crentes. E aqui um parênteses para você, meu amigo, se você acha que a sua cidade, se você acha que você vê, não influencia a sua cabeça, você está enganado, meu amigo. Você anda pela rua, o jeito que as moças andam, você anda pela rua, o jeito como elas se vestem, você anda por aí, isso de uma forma ou de outra afeta a forma como também nos comportamos, como também pensamos. A cultura exerce um peso muito grande sobre a família, sobre o trabalho, sobre a vida cristã, sobre o casamento e tudo mais. E a igreja de Corinto estava instalada justamente ali, e estava sofrendo as suas influências. Há uma frase interessante de Lutero, que nos ajuda a entender sobre isso. Lutero dizia assim, que onde Deus constrói uma igreja, o diabo constrói uma capela. Porque o diabo é sempre um macaco da imitação de Deus. Então, onde se planta uma igreja, o diabo vai plantar uma capela. Ele vai tentar armar alguma coisa para imitar a Deus e desviar as pessoas e tudo mais. E nós vivemos, eu e você vivemos assim. Alguns dizem que nós vivemos um chamado tempo local. A nossa influência vem do mundo. Gente, nós estamos sofrendo questões hoje assim, por exemplo, lá da Europa fora, lá do Oriente Médio, que mexe com o nosso coração. Mas sofremos também de questões locais da nossa cidade. Uma cidade altamente religiosa, uma cidade idólatra, uma cidade que patrocina determinado tipo de comportamentos que também afetam a nossa vida. O que Deus faz? Deus separa um homem, Deus comissiona um homem, Deus dá autoridade a esse homem para cuidar daqueles crentes que estão ali e orientar aquela igreja para que, independentemente onde ela esteja, ela seja a igreja que Deus quer que os crentes vivam e sejam. Perceba, meus irmãos, que Deus quer o que realmente nós saibamos sobre a igreja. Não são falsas conversas, não. Quando eu listei para vocês a lista dos problemas da igreja de Corinto, eu só estou dizendo para você que a igreja enfrenta problemas. A igreja tem problemas que nascem internamente, conflitos e muitas vezes desentendimentos entre os próprios cristãos, para manter a sua comunhão, para manter-se fiel às Escrituras, para manter a sua identidade, para ser a igreja de Jesus. E o que isso nos ajuda? O que isso nos ajuda quando eu olho para a igreja de Corinto? Que eu e você precisamos buscar
de fato, viver o plano e a vontade de Deus como igreja que Deus quer. Nós precisamos lutar mais pela nossa unidade, precisamos lutar mais pela nossa comunhão, precisamos lutar mais para que haja paz entre nós, precisamos lutar mais para que a graça se torne presente no nosso meio, precisamos aprender a servir melhor uns aos outros, precisamos aprender a amar uns aos outros, precisamos aprender aqueles uns aos outros lotados que tem na Bíblia. Eu louvo a Deus, por um lado, pela igreja de Corinto, porque o que eles passaram me ensina, como o apóstolo Paulo fez, como é que eu tenho que viver, como é que eu tenho que pastorear a igreja muitas vezes. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo assim, que se chamasse o pregador e dissesse assim para ele, ó, eu vou te pagar R$1 milhão por mês para você pastorear a igreja de Corinto. Ele falou assim, não quero. Você está doido, pai? Você está doido em igreja como essa? Estou por fora, pai. Deixa eu ir para o meio da roça aí, mexer com... Difícil. Mas isso me ajuda a entender que viver como igreja é uma tarefa difícil. Eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que lutar pela comunhão, eu tenho que dizer para ele que muitas vezes ele está precisando se retratar, eu viver essa realidade entre nós. Não é uma tarefa fácil. Então, quando eu olho para a igreja de Corinto, eu começo a entender o que de fato é igreja. Muita gente está decepcionada com a igreja porque não conhece a igreja. Uma vez eu fui conversar assim com a pessoa falou assim, estou saindo da igreja, hein? Eu falei, é mesmo? Estou saindo, por quê? Estou saindo da igreja porque estou decepcionado lá com os crentes. Eu falei assim, qual igreja que você quer? Eu falei assim, o que você está falando? Vamos abrir a Bíblia aí, ó. Você quer ir para Corinto? Você quer ir para Éfeso? Você quer ir para Filipos? Você quer as 7 igrejas do Apocalipse? Qual igreja você quer? Todas têm problemas. Todas. A igreja que você quer, ela não existe, porque ela está na sua cabeça. Agora, a igreja real é outra coisa. A igreja real é isso aqui, no meio dos seus conflitos, no meio das suas dificuldades, quando aqueles crentes, eles precisam ser exortados, precisam ser ensinados, precisam viver a verdade de Deus, e isso é a igreja de Jesus, no meio do tempo, pressionando a igreja para viver contrário àquilo que Deus quer. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ficar alertas com um monte de coisa. A igreja de Corinto me ensina isso, ficar alerta às filosofias do tempo presente, que molda a minha cabeça para tratar das minhas questões sexuais, da questão de casamento e tudo mais, que o pecado no meio da igreja precisa ser corrigido, precisa ser tratado, a imoralidade não faz parte do meio da igreja, é o que Paulo está dizendo aqui, que eu e você precisamos da comunhão, precisamos estar juntos, precisamos lutar por causa do evangelho, precisamos da unidade uns com os outros. Igreja não é só você vir no culto domingo à noite, querido. Igreja não é só você ter o seu nome no hall de membros de uma igreja. Isso não quer dizer muita coisa. Igreja não significa isso. A gente precisa entender uma coisa como essa. Às vezes eu encontro pessoas na rua da cidade aqui, pessoas que têm muito tempo que não mais congregam. E aí eu viro para elas e falo assim, e aí? Tem umas que até fogem de mim. Tem hora que tem pastor, ninguém merece, não é verdade? Até foge de mim, não, vai Renato de novo, vai Renato de novo. Né? Eu falo assim, eu vou, Renato, eu vou na igreja. Até já adianta. Aí eu viro para ele e falo assim, você não precisa ir na igreja, você precisa ser igreja. No dia que você for igreja, você vai entender o que eu estou te falando. No dia que você achar que ser igreja é só você marcar um horário no culto domingo à noite, você ainda não entendeu o que é igreja. A igreja é muito maior do que isso, queridos. Muito maior do que isso. A igreja de Corinto me ensina isso. E há uma razão por trás que eu quero mostrar para vocês aqui sobre isso. A igreja de Corinto me alerta que eu tenho que ficar esperto com o tempo que eu estou vivendo, na cultura que eu estou vivendo, as tentações e as seduções para desviar, de fato, como eu tenho que ser igreja. Queridos, nós vivemos numa sociedade altamente individualista. E numa sociedade individualista, ela não aceita estar sujeita à autoridade. Ela não aceita estar sujeita à autoridade. Uma sociedade altamente individualista, ela fala o seguinte assim, eu que escolho onde eu vou, o que eu faço, eu que escolho a igreja que eu vou e como tem que ser. É uma sociedade altamente individualista. É uma sociedade que tem dificuldades enormes com comunhão, porque ela é individualista. Ela tem dificuldades enormes de conviver uns com os outros. Mas como é que nós vamos ser igreja sem comunhão, sem uns aos outros? Mas na sociedade individualista é assim que vive. Portanto, meus irmãos, ser igreja é muito mais do que simplesmente nós, às vezes, nos encontrarmos uma vez por semana. Segunda coisa que Paulo vai ensinar aqui para nós, que Deus quer que a gente saiba sobre a igreja do Senhor Jesus. Está no versículo logo abaixo. Diz assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Paulo, chamado apóstolo, escrevendo a igreja de Deus que está
em Corinto, significa que a igreja não é uma invenção humana. É a igreja de Deus. A igreja não é um capricho de um pastor. A igreja, ela tem a sua origem no coração de Deus. Ela provém de Deus e ela é sustentada por Deus. Essa é a igreja. É uma igreja que vem de Deus, mas é uma igreja que pertence a Deus. A igreja que é de Deus, que está em Corinto. Meus irmãos, se essa igreja foi criada por Deus, se essa igreja pertence a Deus, é porque ela não é um acidente nos planos de Deus. Pelo contrário, ela existe para exercer um papel importante nos planos maiores de Deus, para o cosmos, para o mundo, para o universo, para as cidades. Muita gente tem uma compreensão má sobre a igreja, porque não entende que a igreja não é uma construção humana. A igreja é de Deus. A igreja é daqueles que confessam ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E por causa das suas falsas notícias, muita gente tem uma visão equivocada sobre a ideia do que é a igreja. Acha que a igreja é uma mera construção. Acha que a igreja só porque tem um CEP, só porque tem um CNPJ. É isso que faz a igreja. A propaganda que muitos recebem, queridos, e que a igreja de Jesus é uma propaganda enganosa. Quando eu ligo a minha televisão, e eu sei que você liga a sua também, muitas vezes a propaganda que se passa na igreja é de uma propaganda enganosa sobre o que é a igreja. Você sabe do que eu estou falando. É uma falsa notícia sobre a igreja. Tem uma construção bonita, tem muita gente envolvida, tem muita gente recebendo um monte de bênçãos, mas eu fico perguntando, será que a igreja é só isso? Será que a igreja é isso? É uma falsa propaganda sobre a igreja. Muitos que não são cristãos, eles pensam assim, eu não me importo se ela existe ou não. O não crente pensa assim, eu não importo se ela existe, eu até acho melhor se ela não existir. Não sei se os irmãos sabem, mas no século XIX, final do século XIX, havia uma propaganda de que a igreja acabaria. Não a igreja, a religião se extinguiria. Nós não precisamos mais da religião. Século XIX. Nós não precisamos mais. Isso aí é um conceito do meu paizinho, coitado, tão ignorante. Coitado dele. Meu pai acreditava em anjos, queria entrar nisso. Meu pai acreditava que a Bíblia, Deus falava. Meu pai, que é isso? Meu pai acreditava que uma mulher pode nascer que um homem pode nascer de uma mulher virgem. Que é? Coitado do meu pai. Final do século XIX. A religião vai extinguir, nós vamos viver no paraíso da terra. Ciência veio, Saulinho, assim, trazendo racionalismo, trazendo a resposta para o ser humano, e todo mundo naquela expectativa, é isso mesmo. Final do século XIX, surge a psicologia, surge a sociologia, né? Uau, é agora, vamos tratar das nossas questões internas, temos resposta para as questões internas, temos resposta para tudo, e todo mundo, mito do progresso. Tem alguma coisa na bandeira nossa, que é dessa época aí, ó, ordem e progresso, que vem dessa ideia, positivismo, né? Veio com essa ideia, 2 guerras mundiais, não dá para confiar no homem, está por fora, esse cara é mau. Eu achava que ele fosse bom. Mas só que depois das 2 guerras mundiais, o que aconteceu é que as pessoas não estão dizendo assim, eu vou voltar para Deus e para a igreja. Elas falaram assim, eu não quero nada com Deus, não quero nada com a igreja. Elas reagiram dessa forma. Século 21. Isso não significa que na alma delas não há uma ânsia por espiritualidade. Isso não significa que fechou as portas para a mensagem do Evangelho. É até o contrário. A pós-modernidade me ajuda até pregar o Evangelho para essa geração. Então muitos não querem saber da igreja por causa disso. Agora, tem muita gente que já passou pela igreja e não permaneceu nela. Saiu por diversos motivos. Como já dizia aquela frase bonita do Philip Yancey. Saí da igreja porque não vi graça ali. Voltei para a igreja, Valtair, porque não vi graça em nenhum outro lugar do mundo. Philip Yancey. Cresceu numa igreja em que o pastor pregava o racismo no púlpito. Ele escreve isso no livro dele de forma muito clara. Então tem muita gente que fala assim, já passou e não estou lá. Outros que estão distante dela, porque até mesmo sendo membros, mas estão distantes, poucos interessados. Tratam às vezes a igreja como um mero programa. Talvez pensam, eu não estou certo com respeito a Deus, mas é melhor deixar o meu nome lá. Vai que.
Não é verdade? Então deixa lá uma garantia a mais para a minha própria vida. Por isso, meus irmãos, que os conceitos equivocados sobre o que é a igreja, no fundo atrapalha a minha e a sua vida. Atrapalha tudo como um todo, porque nós não entendemos qual que é o projeto maior de Deus para com a vida da própria igreja. E aí, queridos, o que vai acontecendo é que, porque eles não entendem essas coisas, eles vão se distanciando muitas vezes e não vão entendendo o que Deus quer para a igreja, não vão vivendo o que é de fato o que é ser igreja. É por isso que Paulo faz questão de acrescentar aqui, que a igreja é de Deus. A igreja de Deus que está em Itabira. É isso que Paulo está dizendo. Terceira e última coisa, queridos, para nós entendermos aqui. Que Deus quer de fato que a gente saiba sobre a igreja dele. Terceira coisa, a igreja foi chamada para se parecer com Jesus. Olha o que diz aí o texto, diz assim, ó: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que o texto diz aqui, aos santificados, mas foram chamados para ser santos. Significa que Deus está trabalhando na sua igreja para se torná-la parecida com Jesus. Essa é a ideia de que aos santificados, é Deus quem está trabalhando nela, para que a igreja, a sua noiva, fique mais bonita para o dia do casamento, para o dia das bodas do Cordeiro. Está trabalhando para que ela se pareça mais com Jesus. Essa é a ideia de santificação. Se parecer mais com Cristo, ser maduro como Cristo, ser como Cristo em todos os sentidos. É a ideia melhor de santificação, é essa. Deus, por meio de Jesus Cristo, comprou a sua igreja, gente de todos os lugares, para que trabalhasse nesses, para que esses pudessem se parecer com Cristo. Deus envia Jesus, Jesus envia o seu Espírito, que creio eu, é Deus entre nós, para que os crentes possam se parecer mais com Cristo Jesus. No Velho Testamento você encontra lá assim, sede santos, porque eu sou santo. E aqui ele está dizendo para nós que ao mesmo tempo que Deus trabalha na sua igreja, você precisa trabalhar. Porque ele fala, aos santificados em Cristo que são chamados para ser santos. Você foi chamado para ser santo. E aí não é, aí depende, do bobão aqui. Depende de mim. Ele está dizendo para mim isso. Está dizendo assim que deixou o Espírito dele aqui, o Espírito Santo dele aqui para conosco, para que eu possa me apropriar dos frutos do Espírito Santo e me tornar mais parecido com Cristo na minha busca. Ao mesmo tempo, querido, que essa igreja tem uma vocação. A vocação dela qual é? Ser santa. É interessante nós pensarmos, queridos, que numa cidade, que a marca da cidade, as pessoas eram conhecidas. Você é da onde? Você é de Corinto. Já sei, você é ladrão, hein? Já sei, você é imoral, hein? Aí os cristãos falam assim, não, eu fui chamado para ser santo. Eu tenho uma vocação ali, diante de uma sociedade, de uma cultura imoral, corrupta, bebedeira. Pessoas que só pensam em ganhar dinheiro, viver patrocinados sobre essas coisas, sobre os deuses da Grécia. Não, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado nessa cidade. Percebam, queridos, por que Deus está tanto trabalhando na igreja, e se empenhando, e chamando os crentes a uma vida de santidade, porque Paulo está escrevendo uma igreja, e confesso a vocês, que se fosse chamado para pastorear, como eu disse antes, talvez não iria para lá, mas Paulo insiste com essa igreja. É aquilo que Jesus disse, aqueles crentes ali, é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se torna uma árvore, e as aves vão se apoiar sobre ela. É assim quando o reino de Deus chega na cidade, atinge o coração das pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui para eles e para nós. Creio, queridos, que uma das grandes falsas notícias ditas sobre a igreja não vem de fora dela. Não vem de fora dela, mas vem de dentro da própria igreja, porque muitos têm pregado e ensinado que a igreja existe para que os seus membros prosperem. A igreja existe
para que na verdade eu e você fiquemos ricos financeiramente, para que eu e você sejamos curados, para que Deus nos cerque, para que Deus possa colocar a gente assim numa bolha e nos cercar dos problemas. É por isso que eu venho na igreja. Eu creio que a pior propaganda que vem da igreja vem de dentro dela, porque não é essa a vocação da igreja. A vocação da igreja é chamada para ser santa. É o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Portanto, queridos, isso é uma falsa notícia sobre a igreja. A igreja existe para ser santa, significa que ela foi chamada para o mundo, foi separada do mundo, foi separada dos valores do mundo, da imundície do mundo, do pecado do mundo, e colocada no mundo novamente, para fazer diferença no mundo, para que o mundo não apodreça, para que a luz brilhe em meio às trevas, para que o império das trevas caiam, onde a droga impera, onde os vícios imperam, numa cidade, queridos, que quando eu coloquei o pé nessa cidade aqui há 14 anos, a notícia que eu mais ouvi desse lugar, maior índice de suicídio de Minas Gerais. Eu falei assim, não faz sentido. Não faz sentido. Para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Está faltando a gente pregar o evangelho. Na minha cabeça, não faz sentido. E eu estou aqui tem 14 anos, a coisa não mudou, pelo contrário, piorou. Eu acho que você já sabe, meninos de 14 anos tirando a própria vida. Para que a igreja foi chamada? Por que ela foi separada? Ela foi colocada ali justamente porque ela tem uma vocação diante de um mundo que está apodrecendo, que os valores estão apodrecendo, que as pessoas estão perdendo o sentido de viver, o que elas preferem tirar a vida, porque a vida não tem significado, e elas não encontram significado em viver. E nós que somos igreja de Jesus sabemos disso e ficamos calados muitas vezes. Por isso que Paulo escreve para a igreja lá e diz, vocês estão aí justamente para isso, no meio da corrupção moral, no meio da opressão, no meio da miséria, vocês imperem aí, vocês morem aí e vocês impactem esse lugar se vocês forem santos. Mas perceba, meus irmãos, que a igreja não faz isso sozinha. O texto diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é a importância da comunhão, por isso a importância da unidade entre nós. Por isso que Paulo está pensando sobre isso, porque isso não é um projeto só do Renato, não é um projeto particular meu. É por isso tudo, meus irmãos, que Paulo pede no final a bênção de Deus sobre a igreja. Ele diz assim, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e paz estejam sobre vocês, para que vocês cumpram o chamado e a vocação de vocês na cidade, para que vocês sejam santos e tenham uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual, para vocês saírem e viver num mundo sem Deus, e dizer para esse mundo sem Deus que há uma esperança para eles. Porque no mundo que vocês foram colocados, no lugar onde vocês moram, as pessoas precisam de paz, e elas estão sem paz. As pessoas precisam de perdão, e as pessoas ainda não entenderam o que é graça. Eu estou chamando vocês para serem agentes meus desse negócio, agente da minha graça, agente da minha paz, no meio de uma sociedade que elas não acreditam mais nisso. Pessoas que precisam ser agentes da graça e da paz, numa sociedade, queridos, marcados pela violência, pelo abuso, pelo poder, pela competitividade, pela falta de perdão, pelos problemas relacionais enormes que há entre nós, pelas amarguras e o desejo de vingança que muitas vezes passa no coração de muita gente. Mas a graça precisa ser vivida. Essa shalom precisa ser experimentada na vida da igreja. A santidade de vida, queridos, não é simplesmente dizer, por hoje eu não vou pecar mais. Quem assiste aí a Canção Nova, aquele canal católico, eles têm um probleminha lá, né? Por hoje não vai pecar, como se eles conseguissem, né? Mas eles não entenderam que o propósito da igreja não é só esse, dizer que eu não vou pecar. Isso é um propósito muito passivo, pensando só em mim. O propósito da igreja é muito maior do que isso. Não é dizer assim, eu estou limpo, e está tudo bem comigo, e agora eu vou para o céu. Não, é dizendo, por meio do comportamento santo de vocês, nos negócios, no casamento, no trabalho, na rua, vocês vão transformar esse lugar. Esse é o chamado da igreja. É isso para mim que eu entendo como sendo igreja. E aí eu quero concluir, meus irmãos.
Existem muitas falsas notícias sobre a igreja. Muitos pensam que ela é uma instituição fria, indiferente, que só pensa em si mesmo. Imaginam que ela é um grande prédio, que as pessoas se encontram ali uma vez por mês, uma vez por semana, como eu falei. Mas uma igreja que ela é bíblica, uma igreja que é saudável, uma igreja que se rendeu a Jesus Cristo. Os seus membros, eles reconheceram quem é Jesus e se rendem a Jesus. É uma igreja de Deus, santificada por Deus, entendendo o seu chamado na sociedade para ser um agente da graça, um agente da paz, aonde ela foi inserida, numa sociedade onde as pessoas vivem longe e sem esperança. É isso que eu entendo, queridos. E para mim, eu me encerro com essa frase: só tem um jeito. Por favor, Dada. Só tem um jeito de acabarmos com a falsa notícia sobre a igreja. Tem como você ler comigo? E se nós sermos a igreja que Deus quer que seja. Só tem um jeito para acabar com as falsas notícias sobre a igreja. É no dia que eu e você formos a igreja que Deus quer. A verdade vai vir à baila, se nós formos a igreja que Deus quer. Vamos orar, meus irmãos.